Tudo bem, mano? Tudo bem, mano. Bom estar aqui com você. Obrigado por você abrir sua casa para receber eu e o QSRI para entrar aqui um pouco, para a gente conversar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, quem é você, como você chegou onde você chegou, enfim. Minha infância foi muito boa, muito bacana. Eu tive uma família muito próxima, que me ajudou muito, que me incentivou muito no Evangelho. Foi a melhor coisa que eles fizeram por mim. Tive bons mentores no comecinho, boas tia Socorro, nossa, tia Mira, tia Dejair, bons mentores, Ronilda, Helen, até minha irmã, um tempo, me ajudou muito, a Kênia. E foi lá, na minha infância, que esse pessoal conseguiu fazer com que eu me apaixonasse por Jesus. E depois eu tive momentos muito difíceis na própria família, a perca da minha irmã, a morte da minha irmã e tantas outras coisas que aconteceram na adolescência, difíceis, meus pecados, o mundo me assediando. E o que fez eu permanecer foi justamente essa base desses mentores, do que eles fizeram, do que eles me ensinaram, do que eles conseguiram produzir no meu coração. Eles conseguiram discipular uma criança que fez toda a diferença para o resto. Como que era saber como que era o relacionamento com seus irmãos? Você é o mais novo e você tinha 3 irmãos mais velhos, uma diferença razoável de você pro Alan, né? Que é o segundo mais novo. Sim. Era um relacionamento tranquilo, sereno, de paz, amizade, companheirismo, amor, afeto, carinho. Não faltava. Cara, no nosso relacionamento era um negócio muito engraçado. Eu acho que eu sempre fui o mais organizadinho deles, né? Sempre fui mais organizadinho. O Alan foi o mais louco. Você é o mais chato. O mais doidão. O Anderson foi o mais calmo. A Kênia foi a mais elétrica, mais, né, assim. E a gente fez muitas coisas juntas, né? Eu, na verdade, sempre de entrão. Sempre entrão. Eles nunca queriam que eu fizesse nada, mas eu sempre entrava. Uma vez, estava os 3 brincando com álcool lá do lado de fora. À noite, de madrugada, eu dormia com a minha mãe e eu comecei a ouvir uns barulhos assim na janela da minha mãe, que era pro quintal, né, pro fundo da nossa casa. E aí eu levantei devagarinho, fui lá, tava meus irmãos brincando, pegando o álcool, jogando no chão e tacando fogo para ver os desenhos, ver o caminho. Numa dessas, o espertão do Arlan lá, que tava com a mão toda cheia de álcool, jogou no fogo, o álcool veio na mão. E aí ele foi fazer assim, a mão estava molhada de álcool, veio no rosto e o rosto dele começou a pegar fogo, correndo para um lado e para o outro. Aí eu lembro do Anderson, o mais velho, pegou o Alan, virou de ponta cabeça assim, colocou ele dentro do tanque com água, e jogou água. Minha mãe não acordou, a gente ficou todo assim, né? Puxa vida, o que aconteceu? E aí meu irmão começava a gritar de dor e tal. E aí, enquanto a gente abanava ele, a gente percebia que ele ficava mais tranquilo, o Alan, né? Aí a Kênia doida para um lado, o Anderson e tal. Fomos pro quarto deles, né? Eles entraram no quarto. E aí o Alan, dá um ventilador. E aí a gente ligou um ventilador, o Anderson ligou um ventilador no rosto dele assim. Aí a Kênia ficou segurando, o Anderson correndo de um lado pro outro. O que nós vamos fazer? A mãe não pode acordar, a mãe não pode vir. E aí... E eu, como não tinha nada para fazer, eu fiquei sentado no chão do lado da tomada do ventilador, que o ventilador estava ligado. Eu achei uma faca não sei aonde, e com essa faca, eu pus a faca no meio são 2 fiozinhos, né, para ligar o ventilador. Eu pus a faca no meio dos 2 fiozinhos, pá! Só pode completar, né? Deu um estouro, e o ventilador parou de funcionar. O Alan começou a berrar. O Alan começou a berrar. Começou a gritar e o Anderson veio pra cima de mim. O que você fez, Pimba? O que você fez? E a faca no meio dos fios assim, estourada. Não fez nada. Igual o fogo no guarda-roupa. Como será que você para aí? Como é que isso aconteceu? Rapaz. Minha mãe acordou na hora, abriu a porta, lá tava lá, nós 4 lá dentro. O Alan com a cara, tadinho, o Alan tava com a cara toda enrugada, parecia um plástico assim. A gente até pensou que ia perder a fisionomia dele, mas Deus foi muito gracioso. O vizinho veio, pegou ele, jogou também atrás do carro assim, na parte de trás. Ele foi para o hospital e depois de alguns dias voltou os cílios, voltou tudo certinho. Mas o Alan não voltou o juízo, voltou tudo dele, o rosto tá tudo certinho, menos o juízo. Essas coisas que eu fazia com meus irmãos. Sinto muito falta da Kênia, que a Kênia era muito bacana. Mas hoje é uma falta
pacífica, né? Que não me causa mal, mas um sentimento de saudade e de expectativa de vê-la em breve, né? Que marcas você carrega na sua vida? Eu carrego a maioria, são marcas muito boas, de momentos muito, muito bons. E todos eles com Deus e com pessoas que amam a Deus, que amavam ao Senhor, que ainda amam ao Senhor. As principais marcas são a minha chamada ao ministério, que foi uma coisa muito boa. Da parte de Deus, eu comecei a sentir essa chamada na adolescência mesmo, pelo amor e pelo apreço às pessoas. E nesse mesmo tempo que eu tive essa chamada de Deus, eu também tive uma pressão muito grande do pecado na minha vida. Era engraçado que quando eu cometia algumas coisas ruins do pecado, eu me classificava assim. Eu me classificava, puxa vida, se as pessoas souberem o que realmente eu sou, elas vão me desprezar, elas não vão estar mais andando comigo. Por quê? Eu vivia um cristianismo na igreja, mas outro fora. Eu tinha um sério problema com os computadores, com as imagens, com pornografia, com muita coisa desse tipo. E fui muito assediado por muito tempo. Então era aquele conflito daquele Deus amoroso que foi me passado e eu não queria decepcioná-lo, mas o pecado me assediando e eu não conseguia conversar com as pessoas, me abrir com as pessoas sobre isso. Então eu posso dizer que foram marcas bem difíceis na minha vida, muito difíceis, que hoje serve só para me lembrar do que eu fui, da graça e da misericórdia de Deus, né? Hoje não tem peso nenhum na minha vida, mas me faz recordar, puxa, olha o que eu era, o que eu passei, e as marcas do Senhor na minha vida são muito maiores. Por que você se tornou pastor, então? Eu percebi que a minha paixão era as pessoas, eu sempre me preocupei com as pessoas, eu sempre me importava com o que elas sentiam, e não só com relação a mim, mas com relação a ela mesma. Eu comecei a perceber isso com os colegas de classe, eu comecei a perceber isso na escola. É tanto que eu vivi uma fase muito interessante na escola, na época do ginásio, e você participou desse tempo, é um mau exemplo, mas foi numa época boa. A gente cabulava a aula para ir tocar na igreja, cabulava a aula para ir orar, cabulava a aula para ir para vigília. Para fazer culto nas casas. Fazer culto nas casas. Então esse negócio, e eu estava sendo muito honesto, muito sincero com isso mesmo. Eu queria ajudar os nossos amigos, eu queria ajudar as pessoas, eu queria levar elas para perto de Deus, porque eu acreditava e acredito ainda nesse evangelho. Até que, quando eu fui entrar na faculdade, estava na fila, eu falei, puxa vida, Senhor, acho que não é isso que eu quero, eu estou aqui, mas está todo mundo animado, só tem eu aqui meio para baixo. Eu saí da fila e naquela semana, no sábado, eu fui ao seminário, o seminário já tinha começado há uma semana. E aí eu cheguei lá e falei, posso assistir uma aula? Quando eu assisti a aula, eu me senti vivo, eu me senti, cara, eu tô vivo, meu, eu acho que é isso aqui. E daí eu fiquei. Eu acho que eu já estava entendendo assim a palavra pastoreando pessoas, eu acho que eu estava pastoreando pessoas já da época do colegial e não sabia. Que tipo de pastor você é? Eu sou um pastor do povo. Eu me considero um pastor literalmente de pessoas, porque existem vários tipos de pastores. Existe o pastor do palco, existe o pastor pop, existe pastor professor. o pastor professor, o pastor das multidões. Eu trocaria a palavra de púlpito, eu trocaria tudo só para estar junto com pessoas. Eu amo discipulado, eu acho que eu poderia dizer, eu sou um pastor de gente mesmo, de pessoas. E eu sou um tipo de cara, de uma pessoa, vou falar assim, que eu gosto de pôr tudo a perder com relação ao evangelho. Eu ponho tudo a perder, mais ou menos assim, ó, ou esse negócio funciona mesmo, ou a gente perde tudo agora. Eu sei. Então, eu gosto de arriscar tudo. Eu arrisco o meu dinheiro, eu arrisco a minha família, eu arrisco o meu filho, eu arrisco tudo que eu tenho, para poder ser uma voz para o mundo dizendo, vale a pena, se você arriscar, você vai experimentar. Então, assim, nem o diabo, nem o pecado conseguiu tirar essa motivação no meu coração, sabe? Então, quando eu dou um passo assim, eu já dou um passo arriscando o máximo. Também, porque eu entendo assim, se você não arrisca viver esse evangelho assim, se você não arrisca, você não precisa de fé. E se você não precisa de fé, você não precisa de Deus. Tem alguma coisa que mais te entristece como pastor? O meu pecado. A igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas, pecadoras, mas o seu líder é o maior deles. O líder da igreja é o maior pecador dela. E eu tenho esse entendimento. E o que mais me entristece no ministério, o que mais me entristece na obra de Deus, é a decepção que eu possa causar em Deus. Como que você se vê, então,
daqui 10 anos, o que você vê o Pipa e a família Pipa? Daqui 10 anos eu me vejo com 3 filhos, mas a Tati não pode saber. São 2 para ela. Mas me vejo com uma família maior, me vejo mais feliz, me vejo mais realizado, me vejo mais próximo de Deus, então me vejo realizado com as coisas do Senhor. Obrigado, meu. Valeu.